Que graça é esta? Os planos de Deus são maiores que os nossos, pois os de Jesus não falham, já os nossos passam. Não existe acaso, não existe se eu faço ou que deixo de fazer, mas aquele que conduz a história pela sua soberania a fazer acontecer. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Assim disse o soberano e varão desta canção. Não é pelos nossos esforços, por eles até parece que os números destroçam, mas aí compreendemos que não é pelas nossas obras, como se estivéssemos desesperados por perder a salvação. Pois nem altura, nem profundidade, nem qualquer calamidade, nem qualquer tropeço seu pode te afastar de Jesus Cristo, que por ti intercedeu. Não penses, pois, que és invencível e que para o inimigo estás invisível. Pois Jesus Cristo nos advertiu: o que está de pé, cuide para que não caia. Uma advertência clara para vigiarmos e não cairmos na sua laia. Sim, na laia do inimigo que veio para roubar, matar e destruir. Escute o inimigo e você verá a graça de Deus em sua vida cair. A salvação é pela graça. Nada mais precisais fazer. Já está garantida a sua vitória até o fim. Esta é a voz da serpente que em Gênesis, que fez Adão e Eva de sua glória sucumbir. Em Sardes, porém, havia uns poucos que não contaminaram as suas vestiduras. Guarde estes conselhos e no livro da vida terás as suas assinaturas. Não serás condenado por crer na graça, mas em não frutificando morrer na pobreza, miséria e desgraça. Desgraça porque a fé sem obras é morta. Onde pensa que estarão aqueles que não possuírem a chave desta porta? Para entrar no paraíso, a chave é a graça e a fé em Jesus. Mas os infrutíferos morrerão no inferno, porque preferiram a carne que a cruz. Esta é a verdade e a soberba do homem, de querer guardar os ensinamentos das placas das igrejas, e preferirem comer com o diabo que com o Pai, Jesus e seus filhos na sua mesa. Preferiram agradar aos homens que a Deus, pois tiveram medo de encarar os presbíteros, diáconos e as ovelhas, mas não pensaram que tudo isso custaria a sua sentença. Porque os pensamentos de Deus são muito maiores que os meus, os teus e os nossos. E a qualidade? Não é pela quantidade, e sim pela qualidade dos frutos que destroçam. Qualidade esta que refletem frutos preparados de antemão, por mim, por ti e por todos que a tudo preparou antes mesmo da criação. Não entendeu ainda? Os frutos não são nossos, mas do homem Deus, sim, soberano da criação, pela qualidade da nossa dependência, da missão que como filho se nos deu. Não missão segundo a nossa mente decaída, mas do que Deus que planejou, conduziu e aplicou, segundo as promessas que Ele mesmo, através dos seus secretários, Ele falou. Qualidade e quantidade são coisas bem distintas, viu? Mas essa compreensão só terão os filhos mais íntimos, aqueles que têm o Espírito. Não íntimos como se Deus amasse mais uns que os outros, mas daqueles que foram chamados segundo o seu beneplácito. Isaías, Jeremias, são tantos dias, e todos estes profetas falaram de Jesus, do servo sofredor que morreu por nós na cruz. Aleluia! Para aprendermos que não somos donos de nosso próprio destino, para aprendermos que cabe a Deus quem no fim cantará o grande hino. Aleluia! Dependemos de Deus para tudo, para fechar os olhos e para acordar, esperando que no novo dia eu possa ver o sol raiar. Dependemos de Deus para tomar decisões, sonhar até mesmo torná-lo realidade. E mesmo com todo esforço, jamais acontecerá se não for a sua vontade. Aleluia! Os pensamentos de Deus são muito maiores que os nossos. Às vezes parece que buscamos a santidade que vem do alto em vontades biblicamente expostas e por placas incentivadas, mas Deus tem planos para nós em outras estradas. Vai entender! É o que nós pensamos muitas vezes, julgando termos recebido algo de Deus que parece não acontecer. Mas isto é porque buscamos o vento, vaidade, vaidade, tudo é vaidade porque iremos apodrecer. Mas Deus não. Acima do sol, santidade Ele é, que devemos ter como missão onde está a nossa verdadeira cidade e fé. Dependemos do Espírito para de lá buscarmos força e inspiração. E é através dessa força e inspiração que eu convido aos irmãos para continuar o livro e chegar no fim desta linda canção. Meus irmãos, eu não vou contar para você o resto desse poema maravilhoso,
inspirado pelo Espírito Santo de Deus. A única coisa que eu vou contar para vocês é que para poder chegar até aqui e até o final desse precioso poema, que é literalmente o Espírito Santo de Deus ensinando sobre nós, sobre a graça e o livre-arbítrio, onde está a graça, onde está a nossa parte dentro da graça e do livre-arbítrio, e onde estão os nossos frutos em relação a isso. Foi de uma forma, Deus me acordou no meio da madrugada, e no meio da madrugada ele me deu 2 frases. Com essas 2 frases ele falou que ele ia me inspirar toda essa canção. E ele, com uma metralhadora espiritual, ele me deu todo esse texto maravilhoso, que é uma forma poética, gloriosa, que foi criada em forma ritma de rap, porque eu gosto muito de rap, e ela foi criada num ritmo de rap. Então vocês podem ver que ela tem uma melodia que ela está sempre rimando de uma forma preciosa, e tem uma educação maravilhosa se vocês querem entender sobre a graça versus o livre-arbítrio versus os nossos frutos. Onde fica a graça de Deus, onde está a nossa parte aí nas nossas ações e os nossos frutos, de uma forma preciosa, como vocês viram. Então eu inspiro os irmãos e oro para Deus Todo-Poderoso para que vocês possam continuar se deliciando com esse livro maravilhoso, para que vocês possam chegar, meus irmãos, esse é um pequeno, entre aspas, uma pequena parte do livro para mostrar para vocês a delícia que está aguardando vocês. Quando eu falo para vocês todos os dias, continuem o livro, persistam, porque quando vocês chegarem no tesouro desse livro, tem um tesouro nesse livro esperando para todos aqueles que amam a Deus. Eu dei um gostinho para vocês sentirem o que está esperando, e é só uma parte. Tem tantos tesouros preciosos como esse, como essa delícia, esperando para aqueles que amam. Então, se você ama a Deus, e você sabe que desde o começo desse livro, até o fim, ele é inteiro de delícias, e o livro ele vai ensinar você a andar próximo de Deus, a ser obediente a Deus, a ser fiel a Deus, a buscar o Senhor e a estar perto dele, para que você esteja perto dele aqui e nos céus. Então, se você quer estar perto de Deus, tanto na terra como nos céus, e se você ama Deus, você vai amar esse livro. Você não vai ver a grossura, você vai ver o menu. Você vai ver o menu e falar: eu quero tudo, eu quero ficar gordinho da alma, eu quero me deliciar com as delícias do reino de Deus. Eu quero me banquetear com essa delícia. Então, meus irmãos, esse livro aqui, ele é uma delícia do início ao fim. E se vocês chegarem até a parte onde há o tesouro, assim como no reino de Deus, o reino de Deus é a parte onde há o tesouro. Aqui também, como eu falei para vocês no vídeo anterior, esse livro é uma poesia de como está a nossa vida com Deus. Se você anda com Deus e você quer chegar até o reino de Deus, você vai conseguir chegar aos tesouros, ou melhor dizendo. Esse que eu dei para vocês é um dos tesouros, mas tantos tesouros como esse, existem muitos outros. E vocês não viram ele até o final. E eu deixei isso de propósito para que vocês se deliciem, para que vocês tenham a vontade de continuar lendo essa delícia e continuarem se deliciando com essa doutrina da graça. Porque, meus irmãos, infelizmente a doutrina da graça ela foi deturpada por muitas igrejas, não porque as igrejas fizeram isso por mal, mas porque elas foram doutrinadas assim. E infelizmente, por conta disso, muitas ovelhas não estão frutificando como se deve, porque elas dependem da graça, e a gente depende da graça, mas só depender da graça não basta. É necessário que nós façamos a nossa parte. Se você coloca uma panela suja na pia e você acha que somente colocando água ela vai sair, não vai sair, você tem que esfregar. E essa é uma poesia também de Deus, para que a gente possa entender qual a nossa parte. A gente tem que esfregar as sujeiras para ela sair, não basta só por água. Deus dá graça, Deus nos dá os recursos, mas nós precisamos levantar, nós precisamos nos esforçar. Então, de uma forma maravilhosa, vocês vão aprender sobre a doutrina da graça segundo a vontade de Deus, sem doutrinas de homens, sem influências de placas de igreja, apenas com influência do Espírito Santo de Deus. Doutrina da graça preciosa. Assim como o Senhor mostrou que o livro está no topo, se vocês querem estar no topo, vocês precisam dar urgência para Deus. Deem urgência para Deus. Como vocês dão urgência para Deus? Em todas as formas, não somente no livro, mas agora estamos falando do livro. Nós estamos vivendo no fim dos tempos. Esse livro não foi criado para me dar fama,
Esse livro foi criado pela vontade de Deus para te dar a oportunidade de conhecer melhor a Deus, conhecer como se aproximar melhor de Deus e para você ter grandes frutos no reino de Deus. Nós seremos participantes juntos com esses frutos maravilhosos. Então se delicie, se banqueteie. Você já viu um pouquinho dessa delícia? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Em nome de Yeshua Mashiach, que o Senhor possa abençoar, que você não somente chegue até os tesouros e as delícias do reino de Deus e desse livro, mas que Deus possa abençoar, que você se delicie com cada página desse livro e você aplique na sua vida para que você seja abençoado aqui e agora e para sempre. Amém, amém.